Lixo, problema ou solução? Uma das imagens mais lembradas pelos fãs do filme De Volta para o Futuro é quando os personagens Dr. Brown e Marty McFly se preparam para viajar e, para abastecer o carro, o cientista coloca o lixo no tanque e diz que este item será o combustível do veículo no futuro. Na vida real, mais de 35 anos após a produção do filme, pode-se dizer, de certa maneira, que o filme previu o que viria a acontecer nos anos seguintes. Se naquela época parecia estranho aos olhos do público abastecer um carro com estes itens, que são descartados diariamente, hoje é possível perceber o quanto o filme estava correto. Estes elementos já podem ser revertidos em uma série de benefícios para a sociedade, inclusive combustível, conforme revela a pesquisadora de tecnologias Ângela Oliveira. Vamos então conversar com a Ângela para saber um pouco mais sobre este assunto. Bom dia, Ângela, bem-vinda à Manhã da Piedade, uma alegria tê-la conosco. Bom dia, manhã. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. É uma alegria. Ângela, uma das imagens mais icônicas do filme De Volta para o Futuro é quando o Dr. Brown abastece o carro com lixo. Podemos dizer que esse futuro chegou e existe para nós? Perfeito, exatamente. Eu gosto muito dessa analogia, porque na época, quando eu mesma assisti o filme, eu fiquei assim, nossa, mas que coisa estranha, né? Lixo para abastecer o carro. Para mim era uma coisa que nunca ia acontecer. E hoje podemos dizer que não estamos assim, a gente ainda não pode pegar o nosso lixo e colocar no carro, mas a gente pode pegar o nosso lixo, passar ele por um tratamento e transformar ele em óleo diesel, em gasolina. Então o filme, essa analogia é muito bem-vinda, porque realmente a gente já consegue fazer isso. Além disso, Ângela, quais as outras finalidades do lixo que pode servir atualmente? Claro, hoje a gente tem como tratar quase 100% de todo o resíduo que a gente produz. De que forma? A gente primeiro estuda o resíduo que a gente tem para montar a tecnologia. Então a gente consegue produzir hoje, de acordo, claro, com o resíduo que você produz, mas basicamente nós produzimos Singás, que é aquele gás de cozinha, que é muito bacana, pode ser envasado, enfim, pode ir para uma escola, por exemplo, pública, pode servir para fazer a merenda das crianças. A gente consegue produzir energia através do lixo, óleo diesel, gasolina, como eu falei, biochar, que é um excelente fertilizante, e negro de fumo. Uhum. A gente pode dizer, Ângela, que o lixo, pouco dele é descartado, de fato, do lixo, e ele pode ser quase todo aproveitado? Claro, pode sim. Muito, assim, é muito comum hoje a gente produzir bastante lixo e não aproveitar quase nada. Então, se a gente tivesse uma destinação correta e além, eu vou além, porque muito se fala da destinação correta e da separação do lixo, que é muito importante. Mas eu acredito que a gente tem que mostrar, em primeiro lugar, que a gente dá a destinação correta transformando em algo útil, né? E aí sim a gente consegue tratar praticamente 100% de todo o lixo, deixando nada que precise levar para os aterros sanitários. Uhum. Quando você fala isso, Ângela, da destinação correta, da separação, por que se atribui que é tão difícil dar a devida atenção que o lixo merece? Olha, tem vários problemas ali socioculturais envolvidos nisso tudo, sabe? É uma coisa que a gente precisa mudar o mindset das pessoas em relação ao lixo. Por isso essa provocação. É um problema, uma solução, para que a gente comece a olhar aquilo de uma outra forma. Eu costumo dizer que tudo, né, tudo depende da forma que você olha, né? O problema pode ser uma grande solução nesse caso. Se você olhar para ele como uma fonte de renda que você pode trazer, aquilo começa a ter algum valor para você e você vai olhar para ele com muito mais carinho, né? Uhum.
O mundo que a gente está vivendo, ele está produzindo cada vez mais lixo. Isso tudo é devido à grande quantidade de material descartável ou realmente a população aumentou mesmo? Eu acho que tem os dois aí. Na verdade, as pessoas estão consumindo mais, né? Existem mais embalagens rodando e tudo mais, o que é até de forma natural, acontece isso. Então, eu acredito que a gente não tem que parar de produzir, a gente tem que dar a destinação correta para aquilo que a gente produz. E a população, sem dúvida nenhuma, está aumentando. A partir do momento que a população aumenta, nós temos uma produção maior de lixo e também o padrão social. Isso foi verificado agora há pouco tempo, quando a gente começou a mudar e as pessoas começaram a consumir mais, logo elas começaram a produzir mais lixo. Uhum. O lixo muda muito de acordo com a localização. Dependendo da localização, o resíduo é muito diferente. Normalmente, uma pessoa produz em torno de 1 quilo de lixo por dia, isso em média. Claro que numa cidade maior, com mais consumo, isso aumenta. Em periferia, o RSU, que é o resíduo sólido urbano, que é o lixo de cozinha e não sei o que, é maior. Então, a gente tem essa diferença. Por isso, a gente precisa estudar primeiro o resíduo para montar a tecnologia. Não é apenas uma tecnologia que vai tratar todos os problemas do lixo. É Uhum. uma junção de tecnologias. Aí a gente consegue o resultado que a gente precisa. E aí, Ângela, quando você vai falando isso, eu vou pensando, onde jogar tanto lixo fora? O mundo, as cidades, têm estrutura para isso? Ótima observação, não tem. Não temos mais um aterro sanitário. Na verdade, a maioria dos aterros sanitários já está lotado. Uma célula dentro do aterro normalmente dura 6 anos. Elas têm uma forração para que aquele lixo não contamine o lençol freático, mas é muito difícil. E aí eu pergunto para vocês, essa proteção que existe dura quanto tempo? Quanto tempo o lixo fica para se decompor? É um problema muito sério. As pessoas têm que entender que não podem mais enterrar o lixo, né? O país não suporta mais isso, o mundo não suporta, a gente está contaminando o nosso mundo. O nosso país está sendo contaminado, os rios, tudo com relação ao lixo. E eu não falo nem de lixo contaminado, eu estou falando de lixo normal, lixo orgânico, que teoricamente é mais fácil de decompor, também contamina o solo. A gente pode transformar tranquilamente ele em biochar, que é um excelente fertilizante agrícola. É, é interessante quando você fala isso, Ângela, porque o lixo, as pessoas produzem mesmo. Você falando de uma pessoa produz 1 quilo, a população tão grande. E como que a gente pode ajudar, né? Como que o ser humano em casa, ele pode minimizar esse impacto do lixo no ambiente? Sim, perfeito. As pessoas têm que, em primeiro lugar, olhar para aquilo de uma forma diferente. Eu lembro quando eu era criança, ninguém tinha esse tipo de questionamento, né? Lixo era lixo, era para jogar ali, o lixeiro levar e acabou. Depois, com o tempo, a gente começou a perceber que tinha algumas coisas que tinham valor agregado, né? E eu acho que esse mindset vai mudando. Então, eu acredito que se a gente fizer o nosso papel dentro de casa, e hoje você vê que as escolas já ensinam isso, o que é extremamente positivo. As crianças hoje ensinam os pais. Pela primeira vez na vida vivemos uma coisa ao contrário, né? Sempre foram os pais que ensinaram as crianças, e agora são as crianças que muitas vezes alertam os pais: olha, tia, não é para jogar a garrafa PET aí não. Olha, o vidro tem que ser separado. E as coisas vão assim, sabe? Pela primeira vez, os filhos ensinam os pais, não só em relação ao lixo, mas também com a tecnologia de um modo geral, né? Você vê que as crianças dominam muito melhor. Quando você quer baixar alguma coisa que o avô não consegue, não sei o que, ele pede para o neto. Uhum, O que era inviável, né, há um tempo verdade. atrás. Então, eu acho que essa mentalidade vai mudando, mas nós temos que entender que é uma via de mão dupla. Não é só a população separar o resíduo,
mas também a destinação tem que ser feita de uma forma correta. O que que é isso? Não enterrar mais nos aterros sanitários. Nós temos tecnologia, existem tecnologias que não poluem o meio ambiente, é importante frisar isso, que não é queima, não é combustão, não libera nenhum gás tóxico, libera apenas água em forma de vapor, porque realmente isso tudo está testado. Tudo isso que eu estou falando, nós já temos montado e funcionando aqui no Brasil, inclusive. Não com aquelas tecnologias caras. A gente adaptou às necessidades do Brasil. Então, eu acredito que a forma que a gente consegue contribuir é separando o que a gente pode e também tratando da forma correta. A partir do momento que a população perceber que aquele trabalho que ela fez de separação não foi em vão, isso vai alimentar ainda mais a vontade dela de contribuir. Ângela, você fala da educação hoje em dia, que as crianças estão educando os pais nesse sentido. Podemos dizer, então, que a reciclagem ela precisa ser um hábito e tem que ser estimulado desde a infância? Sem sombra de dúvida, perfeita colocação, é isso mesmo. E aí, de que maneira é possível mudar a mentalidade de toda uma sociedade? Em primeiro lugar, as pessoas têm que olhar para o resíduo de uma forma diferente. Eu acredito que a partir do momento que eles verem que aquele resíduo, por exemplo, os plásticos foram transformados em óleo, esse óleo foi refinado, transformado em gasolina, em diesel, movimentando vários veículos, como é o caso, as pessoas vão ver diferente. Por exemplo, essa chamada que a gente colocou, essa analogia em relação de volta para o futuro, eu aposto que é uma coisa que impacta também, porque eu acredito que, assim como eu, muitas pessoas também na época, quando viram aquilo, falaram: impossível, né? E não é tão absurdo assim, né? Se você parar, tá certo. Você pega o resíduo, transforma em óleo de alto poder calorífico, refina, vira gasolina, vira diesel e volta para o carro. Eu acredito mais ainda, arrisco falar que daqui a alguns anos a gente possa ter isso numa forma bem reduzida, de forma que a gente consiga colocar, de repente, nos nossos carros. Por que não? Hoje é uma usina muito grande, né? Você recebe, faz a separação, pega todo o plástico, transforma em óleo, se queima, né? E por que não reduzir esse tamanho daqui a pouco? Os computadores começaram gigantescos, hoje estão aqui, ó. Eu estou falando com você através de um computadorzinho que é o celular. Verdade. Então, eu acho que é muito provável que o filme esteja... Aliás, esse filme parece até profético, né? Verdade. Ângela, falando nessa tecnologia, nessa forma de queimar, quais são as principais tecnologias que tratam o lixo? Olha, na verdade, nós temos várias tecnologias combinadas. É a termoquímica catalítica sob vácuo, que é um nome muito comprido para dizer que ele é feito sem queima e sem oxigênio. Nós temos a decomposição acelerada, que é muito legal. A gente faz uma combinação, sabe? Para poder tratar, por exemplo, papelão, a gente trata de uma forma, lixo eletrônico a gente tem como tratar também, é uma coisa que a gente está trazendo para cá e é importante frisar que hoje a quantidade de lixo eletrônico é muito grande e 90% de todo o lixo produzido eletrônico não é tratado de forma adequada, é enterrado, é colocado nos aterros sanitários. É um absurdo e é altamente contaminante, né? Verdade. E isso acontece. E se a gente for para outras regiões, isso eu estou falando aqui, estado de São Paulo, tá? Em que algum tipo de tratamento ainda existe, mas é pequeno. É muito pequeno perto do potencial que nós temos. Eu acredito ainda, fazendo uma ligação com aquela pergunta que você me fez lá no final, por que as coisas não evoluem, não sei o quê. Eu acredito muito que as coisas estão muito, como é que eu vou te falar? Encaixotadas, né? Quando a coisa está muito redonda daquela forma. Nasci assim, eu cresci assim, vou viver assim. Chama Síndrome de Gabriela. Perfeito, é isso mesmo. Perfeito, adorei. É isso mesmo, a Síndrome de Gabriela. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que mostrar para a Gabriela
que ela pode trocar isso e que a gente não vai mexer nas coisas dela, da casa dela, que a Gabriela vai continuar subindo no telhado, construindo as coisas dela, fazendo da forma correta. Mas a gente vai ajudar ela a produzir mais renda com aquele resíduo que hoje não é produzido. Entendi. Esse nome difícil que você falou aí de tratar o lixo, ele também não polui o ambiente, né? A gente consegue fazer o tratamento do lixo sem poluir o ambiente. Claro, isso é fundamental. Até pouco tempo atrás as pessoas falavam muito em queima, mas queimar é uma coisa muito perigosa, porque libera metano, libera muitos gases extremamente nocivos. Então a gente tem que ficar de olho para que essas tecnologias que estão chegando aqui, e eu digo porque muita gente vai para os grandes países, né, países desenvolvidos, com grana e não sei o que fazem um tratamento muito bacana, mas é extremamente caro. E trazem essa tecnologia para o Brasil esperando que essa tecnologia vai funcionar em todos os lugares. Não vai. O Brasil tem dimensões continentais, então nós temos aqui lugares, como a gente estava falando, por exemplo, o Nordeste, o Sul, a diferença dos resíduos é gigantesca. Então a gente tem que primeiro estudar o resíduo para montar essa tecnologia. E eu friso, é fundamental que não seja queima nem combustão, porque senão a gente está poluindo, deixa de enterrar e continua poluindo o ar, o que é extremamente nocivo, é um crime. Ângela, quais os principais produtos são criados a partir do lixo? Você falou do óleo. Eu outro dia vi uma reciclagem com garrafa PET que criou tecido. O que mais de importante, de diferente vem na sua mente agora que a gente pode fazer com o lixo? Olha, em primeiro lugar, e é o que todo mundo adora, é energia. A gente consegue produzir uma quantidade muito grande de energia a partir do lixo. A partir, na verdade, por exemplo, o plástico. Muita gente fala que o plástico é o grande vilão, o plástico. Não, não é. O problema é você dar a destinação correta para o plástico. O plástico, para a gente, é o filé mignon. É o que você consegue transformar em óleo de alto poder calorífico. E esse óleo, ele pode gerar a energia, né? Vai alimentar os geradores, uma quantidade muito grande de energia. Energia limpa, pode virar diesel, pode virar gasolina, como nós falamos. Gás de síntese, negro de fumo, que é excelente para fazer estradas e tudo mais, biochar, que é excelente fertilizante. Enfim, a gente consegue produzir, consegue aproveitar praticamente tudo do lixo. Maravilhoso isso. Ângela, como a ONU tem enfrentado essa questão ambiental em paralelo com a produção do lixo? Olha, a ONU está muito preocupada com a situação. Ela soltou um alerta, na verdade, que hoje nós produzimos 1,3 bi de lixo por ano por cidade, mais ou menos, em média. E que em 2025 serão 2,5 bi. Então, quer dizer, a coisa dobra, né? Ela vai crescendo numa exponencial tão grande que é até difícil de controlar. A ONU tem tido muitos problemas também em relação ao lixo marítimo. Eu não sei se vocês já ouviram falar do problema que tem ali na Guatemala. Eles têm, e que não é absolutamente deles lá, né? Porque são correntes marítimas que levam o lixo sempre para determinados lugares. Eu tive uma vez em Belize, tive a oportunidade de estar em Belize, era um sonho meu ir mergulhar lá, e realmente é maravilhoso o mar, mas é triste porque você pega uma corrente marítima que leva todo o lixo para a praia, aquela Isla Bonita lá que a Madonna canta na música, lembra? Lá, Isla Bonita, é feita sobre essa ilha em Belize, que é sensacional, o mar é lindo, você mergulha com um tubarão bonzinho mesmo, a verdade é essa, eu nunca tinha visto, mas existe, depois eu te conto. E aí o que acontece é que o lixo chegava todos os dias na praia. E aí não tinha muito o que fazer, porque não são eles que geram, eles só podem limpar. Então esse problema na Guatemala, por exemplo, existem ilhas de lixo flutuantes
que causam muitos problemas entre os países, porque eles não querem falar, isso não é meu, isso não é meu, não é meu, e fica ali boiando, matando todo o ecossistema, sabe? Nós teríamos como colocar plataformas flutuantes, absorver aquele lixo, aquele resíduo, transformar em alto mar, porque essas usinas elas são autossustentáveis, elas produzem o seu próprio combustível, elas não precisam estar ligadas a nada. E a gente podia encher os navios com óleo e os navios cheios de óleo voltariam para o continente. Então estaríamos em alto mar, sem poluir absolutamente nada, produzindo, trazendo o resíduo e produzindo óleo a partir daquele resíduo que é um grande problema, transformando um ônus em um bônus. Maravilhoso, gente. Olha, delícia de conversa com você, Ângela. Lembrando, gente, tá aqui na tela, ó, o Instagram da Ângela, @Anjinha7, o DDD 11 97542 7117. Vai lá, segue, compartilha, manda DM. Ângela, muito obrigada de sua participação aqui no Manhã da Piedade. Deus abençoe muito o seu trabalho, viu? Eu que agradeço, amém.